Boa noite a todos. É com imenso prazer que dou início a mais uma reunião da endocrinologia do Hospital Samaritano. A nossa reunião é número 81, do nosso grupo de estudo. Quero agradecer ao Hospital Samaritano que nos permite estarmos juntos e hoje eu ouvi um elogio que, obviamente, também se refere a vocês duas, que as nossas reuniões são tão boas que não precisam mais ir a congressos. Então, foi um grande elogio que vocês receberam, que sempre me dão suporte. O nosso tema de hoje é novos critérios para o diagnóstico de diabetes mellitus e o que isso implica na prática. E nossa reunião está sendo gravada com permissão das nossas queridas palestrantes. As convidadas de hoje são a doutora Lenita Zadenberg, que é médica endocrinologista, professora associada do Departamento de Clínica Médica da UFRJ, disciplina endocrinologia, e a doutora Melanie Rodak, médica endocrinologista e professora da UFRJ também. Tenho imenso prazer de tê-las vocês, estou muito feliz de tê-las vocês. Eu sei que vai ser uma noite maravilhosa e depois desse elogio de hoje, não tenho nada a dizer. A palavra é de vocês. Melanie, por favor, a palavra é tua. Obrigada, Mônica. Um prazer estar aqui. Essa reunião já é tão tradicional e sempre é um prazer dar aula junto com a Lenita, né? Que a gente sempre faz essa dobradinha, é maravilhoso. É, Vou então projetar aqui a minha aula, minha Vou te tela. interromper, só quero lembrar a todo mundo que as perguntas são feitas via chat, e, tá? Por favor, não sejam inibidos. Bom, Então vamos começar. Melanie, Vou falar sobre esse tema que está muito em alta, que são as novas diretrizes de diagnóstico de diabetes e que eu e Lenita somos duas das autoras. Então, vou começar com um caso clínico para mostrar para vocês como a gente vai usar esses novos critérios. É uma paciente de 62 anos, do sexo feminino, que estava acompanhando comigo por hipotiroidismo e nódulo benigno da tireoide, tinha também uma osteopenia eutrófica, sem dislipidemia, sem hipertensão, sem diabetes, e não tinha obesidade, não tinha história de diabetes nem obesidade. Deixa eu só passar essa ficha de controle aqui que tá. E ela praticava atividade física 4 vezes por semana, não era tabagista, fazia uma alimentação saudável e fez um exame de rotina. Eu pedi na consulta um exame dela de rotina. Então, primeira coisa, será que ela precisa desse exame de rotina? Vamos falar sobre os critérios atuais do rastreamento de diabetes na população geral. Então, se a pessoa tem acima de 35 anos ou mais, o rastreamento vai ser universal. Se a pessoa tem menos de 35 anos com sobrepeso ou obesidade, se ela tiver mais de um fator de risco, ela vai também ser submetida ao rastreamento. Então, quais são esses fatores de risco? História familiar de diabetes tipo 2 em parente de primeiro grau, a história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, o HDL abaixo de 35, um triglicerídeo acima de 250, a síndrome de ovários policísticos, a acantose nígrica, sedentarismo, um pré-diabetes, um exame prévio, diabetes gestacional prévio ou um recém-nato grande para a idade gestacional e um FIND risk alto ou muito alto. O que é o FIND risk? Então, FIND risk é uma escala de risco que pode ser aplicada em toda a população geral, com algumas perguntas, como a idade, o índice de massa corporal, a circunferência da cintura, se pratica atividade física, o tipo de alimentação, se tem pressão alta, se já apresentou alguma glicose alta no sangue e história familiar de diabetes. De acordo com as respostas, a pessoa recebe uma pontuação e aí isso é compatível com o risco dela ter diabetes. Pessoas com um FIND risk alto e muito alto, mesmo com uma idade abaixo de 35 anos, merecem um rastreamento. Pode passar? Então, de acordo com a diretriz, os exames iniciais que a gente vai usar para fazer esse rastreamento são a glicemia de jejum e ou a hemoglobina glicada como primeiros testes de rastreamento.
Essa escolha deve ser baseada na disponibilidade local para a realização da dosagem da hemoglobina glicada. Pode passar? Em locais onde há uma viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, a gente recomenda que haja uma medida simultânea da glicemia plasmática e da hemoglobina glicada em uma amostra de sangue com jejum de 8 a 12 horas. Nos locais onde não há essa viabilidade técnica total, a gente recomenda apenas a glicemia de jejum. Pode passar? Então, essa paciente teve realmente uma indicação de fazer o rastreamento pela idade. O que a gente considera como diabetes? A hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 e ou a glicemia de jejum maior ou igual a 126. Se a pessoa preencher um desses critérios, é necessário repetir o teste. Se ela tiver já os dois critérios alterados, não precisa repetir. Numa mesma amostra, você já faz o diagnóstico. Se a pessoa tem uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 ou uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ela é considerada como pré-diabetes. E aí, com essa categoria, não há necessidade de repetir o teste para fechar a categorização como pré-diabetes, porque o pré-diabetes não é uma doença, é uma condição que pode levar a uma doença. Então, a gente não precisa de uma confirmação diagnóstica. Ela já vai ficar nesse grupo de risco. Pode passar? Nessa paciente, no rastreamento, ela teve o resultado, uma glicemia de jejum de 101, uma hemoglobina glicada de 6,2 e ela entrou na categoria de pré-diabetes. Pode passar? Então, o que a gente faz nesse caso? Será que a gente precisa de algum teste adicional? Será que a gente precisa de um teste de tolerância à glicose? E por que a gente vai fazer esse teste? Para quê? E que tipo de teste que a gente vai fazer? Pode passar. Pode passar. Para responder essa pergunta, primeiro vamos falar para vocês sobre um posicionamento da International Diabetes Federation que foi feito no começo do ano e que mostrou que o teste de tolerância à glicose oral, com 1 hora de duração, tem uma capacidade de detectar pessoas com risco de desenvolver o diabetes de uma forma superior ao teste com 2 horas de duração. Ele utilizou para nomear as pessoas com um risco de diabetes, não como pré-diabetes, mas como uma hiperglicemia intermediária. Essa categoria, para a IDF, é a mesma coisa do que a ADA e a SBD consideram o pré-diabetes, ou seja, glicose entre 100 e 125, TTGO de 2 horas entre 140 e 199 e a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. O que esse documento começou mostrando? Que pessoas que tinham uma glicose normal, sem sobrecarga, e normal após 2 horas de sobrecarga de glicose, não necessariamente tinham um comportamento normal da glicose após uma sobrecarga. Algumas delas tinham um aumento exagerado da glicose com 1 hora de duração. Isso já indicava a presença de uma disfunção de célula beta, de inflamação subclínica e maior risco de progressão a diabetes tipo 2. Ou seja, esse grupo não era exatamente normal, apesar de ter glicose normal de jejum e normal de 2 horas após a sobrecarga. Pode passar. Eles avaliaram e viram que em todas as categorias de metabolismo de glicose, tanto com a tolerância normal à glicose, a glicemia de jejum inadequada e a intolerância à glicose, você ter uma glicose alterada 1 hora após a sobrecarga, o teste de sobrecarga, o TTGO de 1 hora, isso mostrava de uma forma superior o risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro e conseguia prever de uma forma melhor e mais precoce o aparecimento dessa condição. Pode passar. Além disso, no follow-up a longo prazo, pessoas que tinham uma tolerância normal à glicose com 2 horas, mas tinham 1 hora alterada, acima de 155, apresentavam um risco de morte maior, de AM maior, de esteatose também maior, e tinha um melhor preditor de morbidade e mortalidade cardiovascular do que o teste com 2 horas de duração. Pode passar?
Outros motivos da gente preferir um teste de 1 hora em relação a 2 horas é que a gente poderia, identificando um número superior de pessoas, indicar inclusão em programas de prevenção de diabetes de uma forma mais abrangente e também fazer um teste com 1 hora de duração certamente é mais prático do que fazer um teste com 2 horas de duração. Pode passar? Avaliando esses dados, a International Diabetes Federation, ela mostrou que o parâmetro teste de tolerância com 1 hora conseguia prever o diabetes futuro melhor do que o de 2 horas e detectava diabetes de uma forma semelhante ao teste de 2 horas, baseado na prevalência e incidência de complicações crônicas como a retinopatia diabética. Por esse motivo, pode passar? Eles recomendaram que o teste de tolerância de glicose oral com 1 hora de duração fosse incorporado nos critérios diagnósticos de diabetes, sendo que maior ou igual a 209 seria compatível com o diagnóstico de diabetes tipo 2, com necessidade de confirmar esse resultado, e maior ou igual a 155 seria compatível com essa hiperglicemia intermediária que a gente considera como pré-diabetes. Pode passar? Por esse motivo, nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, fizemos as novas diretrizes, incorporamos na nova diretriz do diagnóstico a presença do teste de tolerância à glicose oral como um dos critérios de diagnóstico para diabetes, sendo com os mesmos critérios que a IDF recomendou, maior ou igual a 209 como diabetes, entre 155 e 208 como pré-diabetes, e nós mantivemos a possibilidade dos outros critérios também para fazer o diagnóstico de diabetes pré-diabetes. Pode passar? Isso não quer dizer que a gente vai pedir o TTGO, que é o teste de tolerância à glicose oral, em todo mundo. A gente vai ter algumas situações que a gente vai fazer, em outras situações que ele vai ser dispensável. Então, a gente está recomendando rastreamento universal a partir de 35 anos, ou abaixo disso, com excesso de peso, mais um fator de risco, ou com um field risk alto e muito alto. Os testes iniciais, glicemia de jejum e ou hemoglobina glicada. Ideal incluir ambos os testes. Se a gente tiver a glicemia de jejum já com critério para diagnóstico de diabetes e hemoglobina glicada alterada, também com 6,5, a gente não precisa fazer mais nada, já está confirmado o diabetes, e a gente vai tratar o diabetes. Se a gente tiver valores absolutamente normais, a glicemia de jejum abaixo de 100, a hemoglobina glicada abaixo de 5,7, se o paciente não tiver fator de risco, tiver menos de 3 fatores de risco, também não precisa fazer mais nada. Já está excluída a possibilidade de diabetes. Ele tem o perfil glicêmico normal. Agora, se o paciente tiver com critérios para pré-diabetes, ou se ele tiver os valores iniciais absolutamente normais, mas ele tiver o field risk alto ou muito alto, ou 3 ou mais fatores de risco, aí ele vai fazer o TTGO, tá? E aí a gente vai recomendar, se ele tiver no TTGO de 1 hora de duração, a glicemia, se ele já tem o critério de pré-diabetes, ele fez o TTGO, se ele vem com TTGO normal, ele não muda a característica dele, ele vai continuar sendo pré-diabetes, porque ele já tem alteração compatível com pré-diabetes na glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Agora, se ele tiver o TTGO acima, maior ou igual a 209, ele já faz o diagnóstico de diabetes, tá? Ele não muda para a categoria normal. O que ele pode fazer, tendo o diagnóstico de pré-diabetes, é mudar para a categoria de diabetes. E se ele tem a glicose e a hemoglobina glicada absolutamente normais e tem 3 ou mais fatores de risco ou field risk alto e muito alto, se a gente faz esse teste de tolerância à glicose oral com 1 hora de duração, se preenche critério para diabetes, fechou o diagnóstico. A gente vai repetir para confirmar, mas esse teste já é compatível com o diagnóstico. Se ele tem TTGO compatível com pré-diabetes, ele vai deixar de estar na categoria com glicemia normal e vai passar a estar na categoria de pessoa com pré-diabetes. E se ele estiver normal, esquece. O screening foi negativo, você só vai fazer o rastreamento de novo daqui a um tempo. Rastreamento foi compatível com o perfil de glicose normal. Então, esse algoritmo vai guiar a gente quando vai fazer o TTGO.
E o objetivo do TTGO é detectar mais casos de diabetes para a gente tratar precocemente a doença e mais casos de pré-diabetes para a gente intervir e evitar o aparecimento de diabetes. Então, o objetivo não é. Tem gente que fala, mas agora todo mundo tem diabetes, isso é para todo mundo ficar em pânico, para vender mais remédio. Não é nada disso. É justamente o contrário. É para a gente evitar complicações crônicas da doença, fazer diagnóstico precoce, tratar a hiperglicemia e evitar complicações do diabetes, e também para a gente detectar o pré-diabetes de uma forma mais efetiva e mais precoce, para prevenir o diabetes, prevenir o excesso de uso de remédio. Pode passar. Então, onde aquela paciente que eu mostrei para vocês entra no algoritmo? Naquele algoritmo. Vamos quebrar esse algoritmo. Ela tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 100 e menor do que 126, e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7, menor do que 6,5. Então, ela tem indicação de fazer o TTGO de 1 hora, porque se ela tiver maior ou igual a 209, ela vai ter o diagnóstico de diabetes confirmado. Se ela tiver menor do que 209, que ela vai servir para a gente? Para a gente ter uma predição melhor do desenvolvimento dela futuro de diabetes. Pode passar? Pode passando. Então, qual foi a minha conduta? Nessa paciente, eu pedi o TTGO de 1 hora, pode passando. TTGO de 1 hora, e o resultado foi, não, volta, por favor, foi 304 com a glicose de 1 hora. Com a sobrecarga, 1 hora depois, foi 304. E aí, essa minha paciente, eu ia fazer a repetição, falei, olha, esse teste, surpreendentemente, veio bem mais elevado do que a gente imaginava, mas a gente vai tratar para evitar você ter complicações. E essa paciente, ela não estava muito preparada para a gente repetir e começar tudo de uma vez. Eu acabei de voltar de um workshop muito interessante, que uma das pessoas que lida com saúde mental falou que às vezes o nosso paciente não está. A gente tem que respeitar o tempo dos pacientes quando eles não estão preparados para uma intervenção nova. Como essa paciente não tinha nada urgente, tinha uma hemoglobina glicada boa, a glicose não estava muito excessivamente aumentada, ela me pediu um tempo para ver se ela, com dieta e exercício que ela já fazia, conseguia melhorar a glicose. Tudo bem, vamos respeitar o tempo dela. E aí eu pedi para ela repetir depois de um tempo, então ela acabou fazendo uns 3 meses depois o teste, e o próximo teste, ela, uma pessoa com boa dieta e boa atividade física, veio compatível também com o diagnóstico de diabetes. E aí ela me perguntou, poxa, mas eu faço tudo tão direitinho, me esforço tanto, e meu exame veio assim. E aí eu questionei com ela se, na verdade, se ela não fizesse assim, é que seria o problema, né? Se ela não estivesse fazendo tudo isso, provavelmente a glicose dela estaria muito mais alta e ela estaria precisando de muito mais intervenções do que a gente ia ter que fazer naquele momento. Pode passar? Então, nessa paciente, o que eu fiz foi justamente o que seria recomendado para uma pessoa que não teria ainda o diagnóstico de diabetes também. Seria uma alimentação saudável, atividade física, e no nível de desglicemia que ela estava, de pré-diabetes, seria indicado começar uma metformina. Então, vocês vão me falar, mas por que você fez isso tudo? O que mudou? Mudou uma coisa importante. A gente em pré-diabetes, a gente não faz rastreamento de complicações crônicas, a gente não fica atento a esses aspectos. E nela eu comecei a ficar. Eu pedi um fundo de olho, eu pedi albuminúria, e eu estou seguindo ela de uma maneira mais atenta em relação a esses pontos. E isso vai ser importante para a gente evitar que ela tenha complicações no futuro. O diagnóstico dela foi feito mais precocemente e provavelmente isso vai ajudar a gente a mantê-la desse jeito muito mais tempo. Pode passar? E aí, nesse caso, a gente fechou daquele jeito. Ela está usando metformina, tá bem, e agora eu quero saber o que a gente vai fazer se o exame vier normal. Então, como eu mostrei para vocês, nas pessoas que têm exame normal, quem que a gente vai fazer TTGO é quem tem 3 ou mais fatores de risco. Nessa categoria, como a gente viu previamente, ela pode tanto vir absolutamente normal, se vier um TTGO normal, menor do que 155, esquece. Se vier com 155 a 208, ela muda de categoria para pré-diabetes. E se ela vier 209 ou mais, ela muda de categoria para diabetes confirmado, desde que ela repita o TTGO e venha o mesmo resultado. Pode passar?
E aí, tendo o resultado, a gente já terminou aquele rastreamento, ou já deu diabetes, ou pré-diabetes, ou normal, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um segmento. Então, pessoas que têm, não têm sintomas e vêm o exame preenchendo o critério pré-diabetes, essas a gente vai ter que seguir mais de perto, semestralmente. Agora, pessoas com a pré-diabetes confirmada, a gente pode fazer anualmente para ver se elas desenvolveram diabetes. Repetir o rastreamento completo. Nas pessoas com os exames normais e 3 ou mais fatores de risco, ou que tenham FIND risk alto ou muito alto, o rastreamento também deve ser repetido anualmente. Mas, se os exames forem normais e não tiver esses fatores de risco, você pode repetir a cada 3 anos, que está de bom tamanho. É isso que eu tinha para falar para vocês, e agora passo a palavra para a Lenita. Boa noite, parabéns, Melanie, super interessante, bem apresentada a tua aula, adorei. É, agradeço a Mônica mais uma vez pelo convite e poder estar aqui compartilhando com a minha parceira eterna, né? Eu vou, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu achar aqui ela. Bom, boa noite mais uma vez, agradeço a quem está nos escutando. Então, dando continuidade à apresentação da Melanie, eu vou trazer um outro caso clínico que nos aponta para uma outra complexidade, outras complexidades, não uma só, em relação ao diagnóstico do diabetes mellitus e o que que a gente tem de atual, muita coisa nova. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa aula. O que eu vou abordar é apresentar esse caso com uma demanda nova para que a gente para nós nos posicionarmos se aquele paciente tem ou não diabetes ou pré-diabetes. E essa demanda nova é a pessoa que coloca o CGM para ver como é que está o seu perfil glicêmico sem ter um diagnóstico de diabetes ainda estabelecido. Isso já deve estar acontecendo nos consultórios de vocês e a gente tem que discutir um pouco sobre isso. E quais são os diagnósticos diferenciais em pacientes que se apresentam com disglicemia? Então vamos lá. O caso clínico é um homem de 38 anos, branco, natural do Rio de Janeiro, trabalha com TI e ele reside há 3 anos nos Estados Unidos. A queixa principal dele foi glicose alta, era um paciente que me procurou sem qualquer queixa em termos de sintomas, entretanto, ele me relatou que ele tinha glicemia de jejum em exames prévios feitos para pré-operatórios, pequenas cirurgias, desde 2012 alterados. Tinham 120 de jejum em 2012, em 2013 110, em 2016 100. Em nenhum desses momentos foi solicitado nenhum outro exame, nem repetição da glicemia de jejum, nem hemoglobina glicada, nem um teste de tolerância. Era um paciente jovem, né? Desde 2012, tem 38 anos agora, eu atendi mês passado. Ele vinha com um perfil lipídico com HDL colesterol de 56, um LDL de 133 e um triglicerídeo de 78, que isso também poderia precisar ser abordado se esse paciente faz ou não diagnóstico de diabetes. Ele era um paciente com peso estável desde que entrou na vida adulta, com IMC de 22,7 e negava qualquer outra comorbidade. E ele veio me falar o seguinte: eu resolvi pegar na farmácia, porque lá nos Estados Unidos, até há pouco tempo atrás, não se podia usar o CGM, não se comprava sem receita médica, né? Agora existe um CGM, o Dexcom G7, que ele é disponível para quem quiser comprar, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil. Então, como ele tinha esse histórico aí de glicoses alteradas, ele resolveu usar o Dexcom por curiosidade e ficou assustado. Esse aqui é o nosso pacientezinho assustado, tá? Eu vou mostrar a história familiar dele, que é importante. Ele tem um filho criança de 3 anos, sem diabetes. Ele tem uma irmã que teve um diabetes gestacional que foi controlado apenas com dieta e atualmente pós-parto não tem diagnóstico de diabetes e tem um filho também não afetado, sem diabetes. Acho que o filho dele está com 5 ou 6 anos, filho dela. Bom, e os pais desse meu paciente? É, o pai dele tem uma hemoglobina glicada, ele ligou durante a consulta para o pai disse que tinha uma hemoglobina glicada recente de 5,8, uma pessoa eutrófica e sem usar qualquer medicação. A mãe informa que ela tem glicemia de jejum alterada, também não usa qualquer medicação e é eutrófica.
Os avós paternos não tinham diabetes, segundo o pai dele, e não já falecidos. O pai, o avô materno, ele estava falecido e tinha um diabetes e necessitou do uso da insulina. Ele tinha uma avó materna, tem uma avó materna viva, de 94 anos, eutrófica, mas que usa metformina e glicazida, então trata um diabetes. E tem uma tia materna que tem sobrepeso e usa insulina. Então, uma forte história familiar, principalmente do lado materno, de diabetes, mas com apresentações muito heterogêneas, tá? E ele negava qualquer doença autoimune na família. Bom, e aí ele me mostra o resultado de 14 dias de avaliação do CGM, tá? A média da glicose dele foi de 109, e é interessante que a gente, no paciente sem diabetes, a gente pode colocar o target, o alvo do range mais apertado, não de 70 a 180, então pode-se colocar de 70 a 140, tá? E vocês podem ver que ele ficou 96% abaixo de 140 e acima de 70, mais 4% do tempo ele ficou com a glicose, desculpa, intersticial acima de 140. O monitoramento, que é uma previsão de qual seria a hemoglobina glicada desse paciente, o GMI, mostra que é uma hemoglobina glicada estimada de 5,9 e um desvio padrão de 15 miligramas por decilitro, que não é considerado tão alto. E aí, quando a gente vai ver, o Dexcom ele dá esse gráfico aqui de percentual de medidas altas, percentual de medidas muito altas. Alta, nesse padrão de time range que foi colocado, é entre 140 e 250. Muito alta é acima de 250. Então, vocês vão ver aqui que ele realmente, aparentemente, passa a maior parte do tempo dentro do range de 70 a 140, mas chama atenção aqui que, por exemplo, após o almoço, ele tem 20% das suas medidas acima de 140. À tarde, 4, 5 horas da tarde, 4%. Quando vai ver ali na hora do café da manhã, cadê você, café da manhã? Acho que aqui está PM, tá? No café da manhã, 8% acima de 140. Então, esse paciente tem pré-diabetes, tem diabetes, como é que a gente vai avaliar isso? E aqui vê a curva que mostra bem, tá, que ele tem medidas acima de 140, mas uma vez só que pós-café, e frequentemente o pós-almoço dele ultrapassa, e algumas vezes até bastante, o valor de 140. Bom, como a Melanie acabou de falar, né, o rastreamento do diabetes, o clássico que a gente tem recomendado, está na recomendação brasileira, pela OMS também, é que os pacientes façam glicemia plasmática de jejum ou uma glicemia randômica se o paciente tiver sintomas, se estiver acima de 200, já é diagnóstico sem precisar repetir. E ela já falou, o TTGO de 75 gramas, podendo agora ser preconizado 1 hora após, e a hemoglobina glicada também é um valor que pode nos dar essa indicação se tem diabetes ou pré-diabetes. E aí é que é a pergunta que eu estou trazendo aqui para vocês pensarem, e eu vou tentar responder, mas confesso que eu vim para complicar, não para explicar, estou igual chacrinha. O CGM ele pode ou não ser uma ferramenta para o diagnóstico do diabetes? Bom, então eu trouxe alguns estudos. Esse é um estudo mais antigo, de 2018, que foi feito com CGMS, que era o aparelho inicial da Medtronic, que o paciente e o médico era cego, baixava-se os dados depois de 14 dias, e foram avaliados 209 adultos que não tinham diagnóstico de diabetes, mas tinham hipertensão arterial sistêmica, adultos de 18 a 85 anos. Foi um estudo observacional, e eles avaliaram o percentual da glicose que deu acima de 100 e também uma área acima do limiar, uma área sob a curva acima do limiar glicêmico de 140. E comparou essas métricas do CGM com glicemia de jejum e hemoglobina glicada coletadas no sangue. E aí o resultado que os autores encontraram, que um ponto de corte foi encontrado para glicose maior que 100, aí a gente não sabe se em jejum ou pós-prandial, e 5,7% para hemoglobina glicada, mostrando uma
bela sensibilidade, especificidade, uma razão de probabilidade também interessante em relação ao risco de desenvolvimento de diabetes quando compara com a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que seriam o padrão ouro para se falar qual é o risco de evolução para diabetes. Então, os autores concluem que o CGM permite uma melhor categorização de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2, e comparado com a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, foi melhor nessa população que ele chamou de alto risco por ter hipertensão arterial sistêmica. Mais recente, agora em 2024, foi publicado esse estudo que já não foi um estudo pareado por pessoas com normoglicêmicas e pessoas com pré-diabetes, que é o caso desse meu paciente, pareados para idade, sexo e IMC. Tá? E colocaram o Freestyle Libre Pro, que é profissional, que também o paciente fica cego em relação ao seu resultado. Então, os desfechos que foram estudados foi o tempo abaixo do alvo, ou seja, menor que 70, menor que 54 ou menor que 70. O tempo no range era entre 70 e 180, não foi colocado 140. E o tempo acima do range foram duas medidas verificadas, maior que 180 e menor que 250, ou maior que 250. E fizeram também algumas métricas de variabilidade glicêmica que o CGM pode dar. E o que eles mostraram? Que o time range é alto para ambas as populações, com pré-diabetes e sem diabetes. Mais uma vez, o time range entre 70 e 180 foi de 98,5% nos pré-diabéticos e 99,9% nos sem diabetes. E isso deu significância estatística, tá? Então, o time range foi menor em pessoas com pré-diabetes. O tempo com a glicose acima de 180 foi 0,4% em pessoas com pré-diabetes versus 0% em pessoas sem diabetes, que deu também um P significativo. A média da glicose oferecida pelos dados do CGM foi 113,8 nos pré-diabéticos versus 108 nos não diabéticos, mostrando que o CGM ele é capaz de detectar diferenças ainda nessa fase mais precoce, mas provavelmente a gente tem que colocar em alvos diferentes para poder valorizar, ter uma interpretação diferente do que a gente interpreta no controle glicêmico do diabético. Então, os autores concluíram que os indivíduos com pré-diabetes, em comparação a indivíduos normoglicêmicos, têm sim perfis de glicose diferentes, e ele coloca: o CGM tem potencial de promover uma reclassificação mais precisa em pessoas com valores de glicose limítrofe. Esse trabalho foi publicado ano passado, é uma revisão narrativa que pegou os escassos estudos que tem em CGM para diagnóstico e mostram que, apesar das evidências serem pequenas, tá, para apoiar o uso de CGM em indivíduos que têm risco para desenvolver diabetes, o CGM forneceu um quadro mais completo das variações da glicose, o que poderia ajudar a uma intervenção mais personalizada. O uso do CGM foi associado, isso é bem interessante, o uso do CGM em pessoas de risco para desenvolver diabetes, e também no DM2, também já foi visto, foi associado a maior redução no peso, maior adesão à alimentação saudável e maior atividade física em pessoas com diabetes, isso está claro, e pessoas com obesidade sem diabetes. Então, o que tem se falado muito em relação ao papel educativo do CGM. Então, os autores concluem que, embora as evidências sejam pequenas, o uso de CGM em indivíduos com pré-diabetes tem potencial de mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida que assusta o paciente, que foi o motivo. Esse paciente que eu atendia desde 2012, ele tinha glicemia de jejum alterada e nunca tinha feito nada, ele não visualizava esses picos, né? Esse trabalho de um grupo israelense, eles pegaram mais de 7.578 adultos sem diabetes, também colocaram Freestyle Libre Pro, que os pacientes e os médicos eram cegos em relação ao resultado, e avaliaram milhares, estou exagerando, mas diversas variáveis que apareciam no CGM
e compararam com a presença ou ausência de alterações precoces em fundo de olho, composição corporal, perfil lipídico, presença de doença hepática metabólica, distúrbios do sono e hábitos nutricionais. E os resultados foram os seguintes, eu nem botei, porque eram páginas e páginas de resultados, as medidas diversas derivadas do CGM em pessoas sem diabetes foram associadas ao envelhecimento. Então, pessoas mais jovens não diabéticas têm medidas diferentes do que pessoas com mais idade sem diabetes. A presença de obesidade sem diabetes diagnosticado também modificou vários parâmetros. As imagens de fundo de olho também, mesmo que muito precoces, elas estavam mais associadas com níveis considerados normais de glicose, mas menos normais do que quem não tinha alteração no fundo de olho, e diferiram em relação à avaliação de vigília e do sono. Isso é outro dado muito interessante que tem se falado, inclusive em pessoas com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, principalmente, a diferença que é a avaliação fina dos dados do CGM quando o paciente está dormindo e acordado. Então, esses autores concluíram que a influência dos diferentes parâmetros da glicose avaliados no CGM em pessoas sem diabetes sim se associou com comprometimento de saúde humana e, mais uma vez, usam o termo potencial, a potencial do uso do CGM como marcador precoce do risco de vir a evoluir para doenças, principalmente doenças metabólicas, alteração do sono e distúrbios hepáticos metabólicos também. Esse trabalho chinês, que avaliou 1.180 pessoas adultas e idosas sem diabetes também, com freestyle Libre H, eu não consegui ver se esse era cego, tentei pesquisar na internet, mas acredito que seja cego, também para o paciente e para o médico, em pacientes com doença hepática metabólica, esteatótica metabólica, e graduaram diversos níveis de gravidade versus sem doença hepática metabólica. Não sei se vocês estão conseguindo ver na tela de vocês esses gráficos, mostrando assim que a média da glicose medida pelo CGM, ela se correlacionou de forma muito importante com a presença de doença hepática metabólica em pessoas sem diagnóstico de diabetes, tá? Medidas de variabilidade já não foram tão significativas, mas foram, comparado principalmente o MOD, o MODD, e o time range, olha aqui como foi, não foi, foi muito heterogênea a associação entre o time range em pessoas sem diabetes com a doença hepática metabólica, mostrando que talvez a gente tenha que usar no paciente sem diabetes para valorizar o risco metabólico, não a medida do time range, pelo menos como está estabelecido hoje em dia, mas outras medidas de variabilidade glicêmica e principalmente medida de média de glicose. Então, os autores concluíram que o CGM fornece parâmetros com potencial, mais uma vez, para desenvolver estratégias preventivas na doença hepática esteatótica metabólica. Então, concluindo, aplicabilidade e indicação do CGM em pessoas com pré-diabetes, hoje em dia, outubro de 2024, a gente não tem clareza quanto ao papel do CGM no diagnóstico do DM, a gente não tem um perfil, um valor de corte estabelecido. Variações são esperadas com o avançar da idade, com ciclo de sono, presença de doença hepática metabólica e obesidade, e isso tem que ser levado em conta, que talvez seja um paciente com risco metabólico, apesar de não ter o diagnóstico clássico de diabetes. O CGM pode detectar anormalidades glicêmicas de forma precoce, que são associadas ao risco de desenvolvimento de diabetes. As evidências da eficácia do uso de CGM no pré-diabetes ainda são muito limitadas, mas são potencialmente, de novo esse termo, né, podem levar a um potencial benefício. E o futuro, olhando para frente, talvez um futuro breve, a gente possa definir melhor quais as métricas que são associadas ao risco de evolução para o diabetes tipo 2, como agora está surgindo esse resultado do TOTG, do TTGO de 1 hora. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai poder dizer que métricas no CGM podem nos determinar esse risco de desenvolver para diabetes. Bom, aí lembre que é um paciente jovem, com IMC de 22,
né, com histórico familiar importante, mas muito heterogêneo, a gente pode botar uma etiqueta nesse paciente que ele tem um pré-diabetes relacionado ao risco de diabetes tipo 2? Essa etiologia do pré-diabetes dele é uma condição de risco para evoluir para diabetes tipo 2? A gente tem que pensar, o pré-diabetes nem sempre é pré-DM2, tá? Então, olhando esse caso, três principais diagnósticos diferenciais vêm na cabeça. O pré-diabetes tipo 2, né? Ele tem uma história familiar positiva, ele tem uma desglicemia insidiosa, pelo menos há 12 anos ele tem um quadro de desglicemia que não avançou, ele continua pré-diabético. Porque ele fala contra o pré-DM2, ele tem um IMC de 22 e ele não tem nenhum sinal de resistência à insulina, tá? Inclusive o perfil glicêmico, o perfil lipídico dele não é favorável em quadro de resistência insulínica. Ele tem um HDL colesterol de 56 e um triglicerídeo de 78. No outro extremo aqui, vamos pular para o LADA, ou diabetes autoimune, e LADA/DM1 no adulto, ele tem a favor de poder ser um diabetes autoimune. O início da desglicemia antes dos 35 anos de idade, é um paciente magro e não tem sinais de resistência insulínica, que fala um pouco contra, que é um quadro, mesmo para LADA, é um quadro arrastado de desglicemia sem evoluir para o diabetes, né, desde 2012. E ele não tem ele próprio não tem doença autoimune, nenhum familiar dele tem doença autoimune, e é uma história familiar bastante importante de diabetes. Então, vamos aqui para o meio, o diabetes monogênico, né? Quando a gente vê esse quadro, a gente pensa, esse paciente pode ter um tipo de diabetes monogênico. Tem todos os tiques verdes, história familiar positiva, início antes dos 35 anos de idade, IMC abaixo de 25, uma desglicemia insidiosa e ausência de sinais de resistência insulínica. Vamos falar sobre diabetes monogênico, então. A definição do diabetes monogênico é aquele causado por uma mutação patogênica que tem um impacto substancial, que ocorre em um único gene. É importante a gente falar disso, que tem um impacto substancial, que às vezes nem toda mutação ela é patogênica, né? Então, cuidado na hora de ficar pedindo perfil genético de pessoas que talvez não tenham a doença e nunca vão evoluir. Então, hoje em dia, a gente divide esse nome diabetes monogênico em três grandes subtipos, que é o diabetes neonatal, que é o diabetes iniciado antes dos 6 meses de idade, e já foram descritas mais de 38, em torno de 30, acho que mais de 38 genes distintos, e ele tem uma herança autossômica recessiva. Em relação ao MOD, que é a grande suspeita desse paciente, mutações descritas em 11 genes ou mais até, e ele é autossômico dominante, então a presença de histórico familiar é bastante importante. E tem os diabéticos, os diabetes ou diabetes monogênicos sindrômicos, que também são notadas mutações descritas em 18 genes específicos já, mas eles concorrem com outras manifestações extrapancreáticas. O diabetes com lipodistrófico é um modelo de um diabetes monogênico sindrômico. Bom, no caso do MOD, as variantes que codificam HNF1A, HNF4A, GCK e HNF1-beta são as principais mutações até o momento observadas nas populações estudadas, tá? A prevalência geral estimada de MOD é de 1 a 2 casos para cada 10 mil indivíduos. A gente sabe que isso está subdiagnosticado, porque a maior parte das vezes que a gente isso no mundo inteiro, agora na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, está mais acessível o estudo do perfil genético, mas a gente sabe que isso está provavelmente subestimado. 1 a 2% de todos os casos de diabetes espera-se que seja MOD. As manifestações clínicas são muito heterogêneas porque depende do gene afetado. Então, a manifestação do GCK é completamente diferente de uma manifestação do HNF1-alfa. Membros da mesma família que têm a mesma mutação, além de mutações diferentes darem fenótipos diferentes, a mesma mutação também pode se manifestar de forma diferente naquela família. Bom, como que é feito o diagnóstico do diabetes monogênico? Isso é importante, a gente está falando de diagnóstico, né? Quando a gente
pensa, a gente pode colocar nessa ferramenta que é da Universidade Inglesa de Exeter, que é o Mod Probability Calculator. A gente já testou isso na nossa população lá da UFRJ, tem uma boa correlação com a presença de mutação genética. Então, aconselho vocês a terem esse link desse site, diabetesgenes.org, da Universidade de Exeter, que você vai colocando ali é, várias categorias de alteração ou não alteração do paciente, e eu coloquei nesse Mod Calculator esse paciente. E aí veio essa resposta, baseado nas suas características clínicas que foram colocadas na calculadora. A probabilidade desse meu paciente ter MOD é de 75,5%. Ele tem 1 a 1,3 chances de ter MOD. Então, a calculadora coloca: o diagnóstico de MOD deve ser confirmado através de teste molecular genético. Então, a triagem genética molecular para MOD, ela está amplamente desenvolvida, disponível na maioria dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil do paciente conseguir que o médico peça, mas eu acho que isso vai começar a mudar em pouco tempo. Na Europa, isso está virando uma rotina de se solicitar triagem genética molecular. Aqui no Brasil, nós temos os painéis estendidos que podemos pedir nos laboratórios privados, entretanto, não é acessível para grande parte da nossa população, porque é um custo alto, e em meios universitários, nós temos um convênio junto com a Fiocruz e teses acontecendo, a gente vem realizando na UFRJ, e outras universidades federais e estaduais têm feito também essa pesquisa, e alguns laboratórios, alguns laboratórios, a indústria farmacêutica tem também oferecido esse painel estendido. Não há cobertura de operadoras de saúde, então o paciente, mesmo com plano de saúde, ele vai ter que pagar. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que é raro, mas que chama muita atenção nesse paciente, ele tem uma linhagem materna, não sei se vocês lembram disso, né? A avó materna, a mãe, a irmã e ele foram afetados pelo diabetes. Então, o diabetes mitocondrial também precisa ser pensado, tá? Até porque as doenças mitocondriais, elas são muito heterogêneas, tá? O diabetes mitocondrial, ele não passa de pai para os filhos, para a prole, passa através da herança materna, porque a gente só herda a mitocôndria materna. As mutações patogênicas, e ele é devido a mutações patogênicas no DNA mitocondrial. Já foram descritas 8 variantes associadas, tá? E particularmente, quando aparece um diabetes hereditário pela mãe, a gente pode, associado com outras mitocondriopatias, principalmente miopatia e surdez, forma uma síndrome MIDD, tá? Que é a síndrome que vem o diabetes tipo 2, desculpa, mitocondrial associado à herança materna, e algumas vezes ou o próprio paciente ou alguém da família vai ter miopatia e surdez. A fisiopatologia do diabetes mitocondrial é porque é uma falha da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas devido à produção prejudicada do ATP mitocondrial. Então, em geral, o paciente com diabetes mitocondrial ele vai necessitar de insulina, mas isso não é homogêneo também. E uma coisa muito interessante que tem sido falada bastante, que alguns estudos têm relacionado a disfunção mitocondrial à presença não só de falência de célula beta, mas a presença de resistência à insulina. E alguns trabalhos têm mostrado que muitos pacientes com diabetes tipo 2 têm, na verdade, mutações patogênicas mitocondriais. Isso fica aí para o futuro, quando a gente tiver mais acesso a esse exame. O diagnóstico, então, ele é feito através do sequenciamento do DNA mitocondrial ou de um exoma diferenciado, e quando a gente pega o laudo, vocês vão ver que os laboratórios eles lançam o laudo com pesquisa de percentual de heteroplasmia.
A heteroplasmia é a mistura de múltiplas cópias de DNA mitocondrial com e sem mutação dentro da mesma célula. Esse índice te dá maior ou menor risco desse paciente ter a doença mitocondrial. O diabetes autoimune latente do adulto, ou LADA, é uma forma híbrida de diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde, que tem características de diabetes tipo 1, ou seja, frequentemente ocorre em pacientes, quer dizer, a definição dele é quando ocorre em pacientes com autoimunidade associada, mas acontece de forma mais insidiosa, são pacientes que frequentemente não entram em cetoacidose diabética e também pode estar associado com algum grau de resistência insulínica, provavelmente porque são pacientes mais velhos. Há uma enorme variabilidade da prevalência de LADA na população de diabéticos diagnosticados na vida adulta, chega até 12% em alguns casos, em algumas populações, e os critérios que são sugeridos para o diagnóstico de LADA, para se pensar que o paciente tem LADA, é uma idade ao diagnóstico maior que 30 anos, entretanto, isso tem sido criticado porque tem sido visto LADA em pessoas mais jovens do que 30 anos, e aí nos mais jovens sai o nome LADA, chega o Lady, que em vez de adulto é younger, né? Anticorpos positivos, no adulto, o anti-GAD é o mais frequente, ausência de necessidade de insulina por pelo menos 6 meses após o diagnóstico. E uma coisa que a gente sempre questiona é o valor do peptídeo C no paciente com LADA. O peptídeo C, ele é detectável no paciente com LADA, tá? Então, isso pode diferenciar do paciente com diabetes tipo 1. Mas a gente só consegue fazer essa diferença em torno de 5 anos após o diagnóstico, tá? Então, um peptídeo C detectável acima de 0,6 após 5 anos de diagnóstico de diabetes com anticorpos presentes sugere LADA. Bom, e aí isso também é uma super novidade, né? Foi publicado agora um consenso de como monitorar indivíduos que têm autoanticorpos positivos, mas estão em estágios pré-clínicos de diabetes tipo 1, que foi publicado em agosto de 2024, apresentado agora no ADA. A taxa de progressão para diabetes tipo 1 em adultos que têm anticorpo positivo, ela é diferente do que crianças com anticorpo positivo. O adulto evolui de forma mais lenta. E quanto maior, e tem adultos que nunca evoluem, quanto maior a idade, menor o risco de desenvolver diabetes tipo 1 clínico. Então, um anticorpo positivo numa pessoa de 20 anos de idade tem um significado de risco maior do que um anticorpo de risco, um anticorpo positivo numa pessoa de 60 anos, 50 anos de idade, tá? Os critérios sugeridos para você, se esse paciente, eu ainda não tenho exame dele, se ele vier com anticorpos positivos, como é que a gente vai acompanhar esse paciente, que ele teria um DM1 em estágio pré-clínico? Fala um pouco contra, pelo tempo que ele já tem de glicemia, mas não podemos botar no lixo essa hipótese, tá? Então, confirma anticorpo único persistente após a primeira detecção com o segundo exame, então é importante confirmar com o segundo exame, de preferência com outra metodologia para dosar o anticorpo, então outro laboratório. Fatores de risco: parentes de primeiro grau com diabetes tipo 1, risco genético elevado, disglicemia ou histórico de hiperglicemia por estresse. Isso também fala a favor de continuar o monitoramento. O estado metabólico deve ser monitorado quando a hemoglobina glicada, com hemoglobina glicada a cada 6 meses, junto com uma das seguintes modalidades. E olha aí, agora entra o CGM, mas o CGM cego que a gente não tem ainda no Brasil, nunca teve. Teve o CGMS. Maior frequência de ponta de dedo, de realização de ponta de dedo, ou glicemia plasmática. Nesse consenso, eles não colocam teste de tolerância à glicose de 1 hora, porque não está validado nessa população com diabetes autoimune, tá? É para risco para evoluir para diabetes tipo 2, não tipo 1. Então, concluindo a relação entre pré-diabetes e risco de desenvolver diabetes, o pré-diabetes nem sempre é pré-DM2. Então, é importante a gente coletar de forma muito cuidadosa na anamnese os dados clínicos para suspeitar o diagnóstico etiológico, porque isso vai mudar completamente a escolha terapêutica desse paciente, tá? Então, qual foi a conduta que eu tive com esse paciente que acabou de ser atendido por mim, tem 3 semanas? Solicitei
um perfil genético dele para ele fazer e solicitei um perfil de anticorpos, que é o anticorpo anti-GAD65. Ele nunca utilizou insulina, então o anti-insulina também, o IA2 e o transportador de zinco. A importância, então, do esclarecimento da etiologia se dá pelo tratamento mais preciso, a avaliação do prognóstico, é um paciente que tem risco ou não de desenvolver doença metabólica, tipo DM2, e importantíssimo na questão do aconselhamento genético. E já nessa consulta, independente de saber que tipo, que etiologia de diabetes ele tem, a gente já pode também fazer uma anamnese alimentar, e ele mora nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, então o café da manhã dele com frequência é um donut, ele frequentemente no trabalho tem, no restaurante do trabalho, mac and cheese, que é um macarrão com queijo, ainda vem um bacon de presente, e de noite ele falou, não, de noite eu como bem, eu como um sanduíche com vegetais, mas vamos ver que sanduíche é esse, né? O quanto tem de carboidrato. Então é muito importante a orientação sobre estilo de vida saudável no pré-diabético. Obrigada, eu fico à disposição para a gente conversar. Maravilhoso. Acho que fiquei tonta com tanta informação. São muitas informações novas, né? Muita coisa para desvendarmos em futuras reuniões, porque é muita coisa. Me diz uma coisa, as complicações desses pacientes com alterações genéticas. De Mônica, complicações com extra, o que você diz? O MOD com manifestação extrapancreática? Ah, é um grupo muito heterogêneo, tá? Pode ser é, desde Wolfram, pode ser diabetes lipodistrófico, cada um evolui de uma forma. Particularmente, o diabetes com lipodistrofia, ele evolui com muita complicação metabólica. São pacientes que têm mortalidade precoce, em geral, por cirrose, por doença hepática, esteatótica e por doença cardiovascular. Gente, todo mundo Acho está que tem umas mudo. perguntas aqui. Posso ler? Pode, claro. Bom, quando Quando, pedir, a pergunta foi, quando pedir anticorpo, por exemplo, anti-GAD em pacientes mais velhos? Pensando em diferenciar LADA de um DM2 clássico, a clínica e a introdução de insulina também costuma ser mais arrastada, certo? Sim, excelente pergunta. É, sim, a clínica, o que faz diferenciar muito, a gente tem aqueles critérios, né, que fazem diferenciar o LADA do DM2, mas muitas vezes é difícil essa diferenciação. A gente sempre pensa no paciente sem nenhum estigma de resistência à insulina, sem nenhuma doença metabólica. é, Você pensa, será que é DM2 mesmo? Talvez não seja outro tipo de diabetes, principalmente no paciente magro e com pouca história familiar para diabetes tipo 2. Mas isso não descarta, né? A gente pode ter um diabético autoimune com obesidade, né? Hipertenso, pode ter. E outra coisa que chama muita atenção é a não resposta aos antidiabéticos orais. Então, é um paciente que fica mal controlado e com 6 meses ele já precisa iniciar o uso de insulina, não faz cetoacidose, mas ele fica descompensado do diabetes, tá? Então, a gente também tem que pensar em LADA e, nesses casos, a gente tem indicação de pedir autoanticorpo para fazer o diagnóstico diferencial. Então, na diretriz, no capítulo de classificação da diretriz, a gente faz umas recomendações de quando pedir a dosagem de autoanticorpos. Tem uma tabela lá, inclui isso que a Lenita falou. E tem um estudo que eu gosto muito, que já é um estudo antigo, de 2006, mas que eu adoro esse artigo, e que ele fala de quando você deve suspeitar de LADA e pedir na prática clínica a dosagem de anticorpos. Eu acho que tem algumas coisas que são muito úteis. Pessoas que têm uma história pessoal ou familiar de autoimunidade é uma boa indicação, de doenças autoimunes de um modo geral. Pessoas que não têm excesso de peso, embora, como a Lenita falou, com certeza a obesidade não exclui a possibilidade de ser diabetes autoimune,
Mas se um paciente é magro e abre com 40 anos, 30 e poucos anos, um quadro de diabetes, você tem que desconfiar que aquilo ali pode ser LADA. E também quando a gente vê assim que rapidamente você está progredindo a não funcionar aquele tratamento. Isso é uma coisa que também chama atenção. Aí, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, mas por que que a gente vai pedir tudo isso? Para quê? Isso aí é tão teórico, é uma coisa tão acadêmica, por que que a gente vai se desgastar pedindo isso? Mas, na verdade, a gente pode mudar muito a conduta, sabe? E a gente está entrando numa nova era também de tratamento do diabetes, em que provavelmente para diabetes autoimune a gente vai começar a fazer mais imunomoduladores. Aí tem uma questão que a gente não sabe se a história familiar do diabetes tipo 1 em crianças e adultos é exatamente a mesma. Então a gente também não sabe se os mesmos imunomoduladores vão poder ser feitos para um grupo e para outro. Mas de qualquer jeito é importante a gente saber que possivelmente o tratamento vai ser um pouquinho diferente. E outra coisa que é mais importante do que tudo isso nos dias de hoje é que a gente vai rastrear complicações autoimunes. Então, a gente tem comorbidades autoimunes que a gente não rastreia em pessoas que têm diabetes tipo 2, mas todo paciente com diabetes tipo 1, anualmente, ele tem que fazer avaliação tiroidiana. Então, isso vai mudar, né? E a gente também fica mais atento a outras doenças autoimunes que, às vezes, a gente não vai pensar tanto em pessoas com diabetes tipo 2. Isso é uma coisa que, hoje em dia, já faz muita diferença na nossa condução. E também rastreamento de complicações crônicas. Quem tem diabetes tipo 1 a gente espera uns 5 anos para começar a rastrear complicações crônicas, mas quem tem diabetes tipo 2, desde o diagnóstico, a gente já faz essa pesquisa. E é uma mudança também de conduta, se a gente souber o tipo certinho. Acho que tem outra Tem pergunta outra aqui. pergunta aí. Duas outras. É, perguntam se, em relação ao teste de tolerância, vale a pena solicitar a curva com dosagem de insulina também. Eu vou começar a Não. responder, Melanie. Melanie já fez cara. Não. Realmente não tem nenhuma correlação com o diagnóstico de diabetes, você dosar a insulina, tá? A insulinemia, ela sofre muita interferência intra-ensaio, intrapaciente, pelo IMC, né, do paciente. Então, a insulina não é um bom marcador de função pancreática, tá? E a gente pode falar, o peptídeo C, ele é co-secretado e ele é mais estável, né? Uma isoforma mais estável e que pode não, ele reproduz o valor da insulinemia, né? De forma mais adequada, né? Menos variabilidade. Mas nesse caso do paciente com uma suspeita de diabetes tipo 2, também não vai dar nenhum dado relevante, tá? E principalmente se a gente faz em pacientes com obesidade, a insulinemia vai estar mais alta, tá? Então não traz nenhum dado. Se esse Melanie quer, ela falou, já fez a cara não, mas você quer complementar com alguma coisa, não se A pede gente é muito insulina no conectada, você curva já falou a maior glicêmica. parte das coisas que eu falaria, mas a gente já, inclusive, troca ideia sobre isso sempre, mas assim, eu acho que tem um oba-oba muito grande de dosagem de insulina atualmente. A dosagem de insulina tem uma grande variabilidade e às vezes ela não acrescenta muito na nossa prática clínica, muito mais do que uma avaliação clínica boa, com dosagens de exames mais simples, poderia acrescentar. A dosagem de peptídeo C, em algumas situações, vai ser útil, a gente vai usar para classificação do correta do diabetes, mas Mas ele peptídeo C também na não vai dar o vigência, diagnóstico, não é mas no, no teste de não é no tolerância, TTGO. Na verdade, a gente vai usar o peptídeo C randômico, em qualquer momento do dia, não é com uma sobrecarga, é ao acaso. Você dosou fora do jejum aquele peptídeo C para avaliar se você tem função residual da célula beta. Isso ajuda muito, por exemplo, recém-diagnosticado. Se você pega um paciente recém-diagnosticado, que você acha que você está na dúvida se ele tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, aí você dosa o peptídeo C. O peptídeo C é alto, você já descarta praticamente a possibilidade de ser diabetes tipo 1, que um paciente com diabetes tipo 1 não vai ter peptídeo C alto, ele pode ter peptídeo C preservado, alguma função da célula beta, que ainda está mantida ali, que possivelmente vai ser perdida nos próximos meses ou anos. Mas ele não vai ter alto e uma hiperinsulinemia.
Então, aí você já descarta um pouco a possibilidade do diabetes tipo 1. Ao mesmo tempo, se você tiver uma pessoa com peptídeo C baixíssimo ao diagnóstico, provavelmente isso não é diabetes monogênico e provavelmente também não é diabetes tipo 2, mas não podemos descartar a possibilidade de interferência por glicose muito alta ou muito baixa, que falseia os níveis de peptídeo C. Tem outras perguntas Tem. aqui. Um caso de um paciente jovem de 22 anos de idade, com autismo moderado, com diabetes tipo 2 de início há 1 ano, com difícil controle. Tem relação com a genética? A gente precisa saber mais detalhes desse caso, saber o IMC e a história História familiar familiar. desse paciente. Agora, o autismo por si só, a presença do diagnóstico de autismo não tem nenhuma correlação com risco genético de evoluir com diabetes, tá? O autismo. Então, aquela síndrome de diabetes, o diabetes mitocondrial, que pode estar associado com doenças neurológicas, é, não necessariamente é autismo, a manifestação pode ser com crises convulsivas, hipotonia, tá? Eu desconheço essa relação a nível genético com o autismo. Agora, o indivíduo com autismo tem pode ter um pouco de maior risco para desenvolver obesidade e resistência à insulina por uso de medicações, por, às vezes, estar mais restrito à casa, depende muito também do grau do autismo. Então, se é um paciente com 22 anos com diabetes, eu aconselho a pensar em todos aqueles diagnósticos diferenciais possíveis e imaginando que pode ser DM2, pode ser MOD, pode ser DM1, eh, dependendo de um histórico mais aprofundado desse caso. Tem mais Sigo uma. Essa pergunta adiante? aqui é muito boa, do peptídeo C em jejum. Então, tradicionalmente, o peptídeo C a gente fazia com estímulo, que o estímulo podia ser uma refeição mista, é, podia ser após um líquido padronizado, poderia ser após um estímulo com glucagon, mas teve um estudo há um tempo atrás que mostrou que esse peptídeo C randômico, fora do jejum, em qualquer momento do dia, tem uma capacidade muito boa de classificar casos de diabetes que de difícil classificação na população. E aí a gente até incorporou isso nas diretrizes de classificação, que foram publicadas há um tempo atrás, a gente incluiu o peptídeo C randômico como o ideal para a gente usar na classificação do diabetes, que é muito mais simples do que fazer o teste com estímulo. Perfeito. Aqui Tem tem uma outra tem pergunta várias aqui? perguntas. As pessoas Tem. com TGO positivo, hemoglobina glicada de 5,9 devem investigar doença hepática? Cadê a pergunta? Pessoas com pré-diabetes se deve investigar doença hepática, metabólica. É, o pré-diabetes é um fator associado à doença hepática metabólica. Eu acho que deve-se pensar e pedir marcadores transaminases. Agora, o critério para solicitar elastografia, seguir adiante, que eu saiba que tem sido recomendado muito, é fazer o FIB4, né? Para FIB4, que eles chamam também, para avaliar qual é a correlação. Quer dizer, o FIB4 ele tem uma boa correlação com risco de doença metabólica hepática mais avançada, com risco de evoluir para fibrose e cirrose. Então, não, eu acredito que não há uma recomendação de fazer em todo paciente com pré-diabetes a elastografia, mas a avaliação do status hepático, sim. É o Tem outra FIB4 que pergunta. guia a gente, né? Na verdade, de pedir esses É. exames. O FIB4 é muito importante. É uma escala muito Outra coisa simples de que é fazer. fácil de fazer, tá? Tem aplicativo, no celular rapidinho se faz. A Rosane Tem uma tem outra uma pergunta pergunta, aqui. A prevalência de que ela complicações microvasculares no pré-diabetes, na verdade, são pessoas que, se fizessem o TTGO, daria positivo para diabetes? Não Aí só com. repete, Não, né? na verdade, o que tem.
Uhum. se falado até o momento das Ah, sim. complicações microvasculares associadas ao pré-diabetes pelo critério que não era feito o TTGO, né, de 1 hora, né? Mas o pré-diabetes também tem um critério, tinha um critério do TTGO de 2 horas, tá? Se essa prevalência talvez tivesse sido, daria esses pacientes com essas doenças microvasculares, no TTGO já daria positivo. Eu entendi no TTGO de 1 hora. Pode ser, a gente- pode ser, a gente vai começar a saber mais agora, mas nesses estudos de San Antônio, na, na, na no estudo o Goa israelense, nas coortes que já tem mais de 8 anos, entre 8 e 12 anos, né, Melanie, de acompanhamento em pessoas que fizeram TTGO, mostra que pessoas que têm esse valor de corte de 155 a 209, eles têm maior risco metabólico e acima de 209 eles têm um risco igual ao diabetes tipo 2, por isso que está sugerindo esse novo corte. Tá, então eu acredito que sim, eu acredito que essa resposta seja sim. Para detecção de classificação, detecção de complicação, que a gente, critério de diagnóstico de diabetes, a gente estabeleceu muito através da detecção de retinopatia diabética. É o principal critério que se usou para cortar os níveis em que você considera que a pessoa tem diabetes. Para detecção dessa retinopatia, o de 1 hora foi muito semelhante ao de 2 horas. O grande tchan dele, o que ele detectou bem melhor, foi predizer o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e também de detectar essa condição intermediária. Detectou mais essa condição intermediária. Em qualquer ponto de corte que a gente colocar do diabetes, você vai ter um grupo que vai desenvolver complicação com um nível que não está compatível com diabetes. Quando você olha os critérios de diagnóstico de diabetes estabelecidos com a glicemia de jejum, existia um determinado ponto, que é esse 126, em que a prevalência de retinopatia era bem maior. Mas antes disso não era zero, ainda tinha uma pequena parcela da população que tinha algum grau de retinopatia. Então, sempre a gente vai deixar uma parte de fora. Se a gente for não deixar nenhum paciente de fora, o nosso ponto de corte para o diagnóstico de diabetes vai ser absurdamente baixo. E a gente vai dizer que todo mundo tem diabetes. Aí vai ser E aí, por complicado. outro lado, vai fazer diagnóstico e um monte de gente que não vai evoluir com complicação, Sim, né? Então, é a delicadeza de fazer um é, valor de corte difícil, né? Eu muito. acho que essa questão de juntar com fatores de risco é muito importante, né? É completamente diferente uma pessoa com pré-diabetes que tem obesidade, hipertensão, dislipidemia, quando você compara uma pessoa com pré-diabetes que não tem nada disso. E não esquecer que a hemoglobina glicada, também na nossa população que é miscigenada, ela pode estar um pouco mais alta do que na população caucasiana, que foi a maior parte estudada nesses estudos de correlação entre hemoglobina glicada e risco de retinopatia. Então, talvez na população não branca, esse nível de corte de hemoglobina glicada deva ser diferente, tá? Outra pergunta que eu pulei, desculpa, que é, na prática vai ser pedido de 2 horas ou apenas de 1 hora? O Deu que que você uma acha? A hora. gente Olha, diz de 1 hora. não, eu Não, vai estava ser de uma e assistindo de a duas. apresentação desse consenso de avaliação de 1 hora no ATTD, que foi apresentado no começo do ano, e perguntaram com todas as letras para o primeiro autor do trabalho, que é o Bergman. É para passar a pedir o de 1 hora em vez de 2 horas? Sim. E aí a gente, olhando os artigos e a gente revisou todos esses papers, né, Lenita? A gente leu isso extensamente, com todo Essa cuidado, olhando pergunta, todos os João, dados. foi muito, isso rolou muito Sim, no grupo da diretriz. é isso mesmo, é substituir o de 2 horas pelo de 1 hora, porque não tem tanto sentido você pedir o de 2 horas, sendo que o de 1 hora é melhor e vai detectar praticamente a mesma coisa e mais cedo. E a gente assumiu isso na diretriz, né? A gente coloca que o teste de uma Uhum. hora é preferível ao de 2 horas, e no documento do IDF, está lá no finalzinho, mas eles colocam que o de 1 hora, pela facilidade, pela praticidade, pelo menor tempo da pessoa precisar estar no laboratório, ele deve ser preferido, tá? Pela conveniência, tá? Tem outra pergunta
Estou com uma paciente de 30 anos de idade, diagnóstico aos 25, usando hipoglicemia antioral até os 29, quando fez uma cetoacidose leve e bem controlada. Ela está bem controlada agora. Tem alto anticorpo positivo, agora já insulinizada. Mas tem história familiar positiva de diabetes, irmão jovem com diagnóstico aos 25 anos, pai com diagnóstico após os 40 anos que usa insulina. É a complexidade desse meu paciente, né? Mas depois de anos do diagnóstico. Primos também com diabetes, sendo uma prima com DM1. Mãe não diabética. O que que a gente acha? É isso, É a gente Lady tinha que. ou acha que vale outra investigação, perfil genético? É, Você um paciente jovem com diagnóstico aos 25 anos de idade, mas fez cetoacidose, tá? O diabetes monogênico não costuma ocorrer cetoacidose, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Então, principalmente num quadro de mais tempo de diabetes, com uma disfunção pancreática mais avançada. A presença de cetoacidose, mas fala muito a favor de um diabetes autoimune, e ela tem anticorpo Ela tem positivo, anticorpo né? positivo. A eu acho que aí, a não ser que Então, seja um ela é título muito DM1. baixinho, ela é DM1. É. Ela é DM1 que É DM1. controlou muito tempo com antidiabético oral. De repente é um LADE mesmo, né? É Pela idade DM1. menor E que agora 30 tá anos. É caindo DM1. essa parte de chamar tanto pelo critério idade, sabe? É adulto, jovem, é diabetes autoimune, também não vai fazer a menor diferença se você considerar que é LADA, LADE ou diabetes tipo 1. É autoimune e vai ser tratado como autoimune. Eu não, Isso que é o eu mais não importante. insistiria antidiabético oral para essa Eu paciente. também não. A não ser, Faria a insulina. gente tem, ainda mais ela já fez uma cetoacidose, tá insulinizada, não vejo também muito. É insulinizada com insulina só basal, ou ela tem função residual, já está com basal bolos. Se tiver ainda com uma certa secreção residual, a gente até pode pensar em alguma terapia adjuvante. Tá Mesmo tendo muito depois de cetoacidose, oba-oba em cima de inibidores de Melanie, DPP-4 sem muito embasamento científico, mas nesse possivelmente seria interessante se tiver só com uma insulina basal, uma boa função residual. mas ela teve cetoacidose, Melanie. Não, não, mas manteria com insulina. Mas talvez eu usasse, porque pode ser que ela esteja numa lua de mel. Eu não entendi muito bem qual é a quantidade de insulina. Isso vai depender do tipo de insulina que está usando, qual é a dose, qual o esquema, se para a gente poder opinar melhor. Tem várias Outra perguntas, né? pergunta, outra pergunta. Uma Basal pergunta bolos. Basal bolos você importante. não faz mais nada. Diabetes autoimune segue, trata e é isso. É isso. Outra pergunta é. Ah, ela postou, eu não vi, tá. Como Já tirei acompanhar? os antidiabéticos, basal bolos e agora grávida, glicada É. de 6,1. Maravilha. Mas pós-parto eu deixaria com insulina, por causa dessa história de cetoacidose. Acho desconfortável não deixá-la com insulina. Não. Bom, Sempre. outra, uma pergunta Tem importante, uma né? Os antes. laboratórios já estão fazendo a rotina de Eu estou TTGO de pedindo e uma estão hora. fazendo. Eu tive uma paciente que não conseguiu fazer, Eu que consegui fazer já falaram algumas assim, vezes, não essa e tem, outras. não tem, eu já consegui de algumas, mas tinha uma paciente que falou que o laboratório recusou porque não tinha previsto pelo convênio dela fazer com uma hora. Aí ela pagou, também é barato, TTGO é barato. É, mas eu acho que isso, Tem essa- isso em curtíssimo prazo já vai mudar. Eu já tive, igual a Melanie, também pacientes que eu pedi, fizeram de uma hora sem problema. Tem A gente tem que laboratório que está falando que conversar só com. vai padronizar quando a gente publicar, e a gente está para isso para submeter essa semana. Então, daqui a pouco a gente tem a publicação, deve facilitar a incorporação. Paciente com Outra diabetes tipo 1 há pergunta. 6 anos, redução gradual de insulina, agora com 0,2 unidades por quilo, 94 do tempo no alvo, com anti-GAD positivo e peptídeo C randômico 1,6. É possível? Qual o mínimo de insulina que posso suspender? Olha, se você conseguir manter um pouco de insulina, mantenha. Eu não gosto de tirar em lua de mel, não, porque é bem mais seguro você manter e tem muito mais evidências que isso é melhor a longo prazo para preservar a função da célula beta. Então, vale mais a pena você manter, mesmo que seja a dose baixa. Eu já tive que Uso tirar. só Eu tinha paciente basal que às vezes. estava. Mas eu já tive que tirar, porque eu tinha um paciente, por exemplo, que era cardiopata e
LADA e eu estava com uma dose mínima, ele fazendo hipoglicemia. Eu também não queria arriscar dele fazer uma arritmia por hipoglicemia, aí eu tirei, mas essas situações, assim, bem ocasionais. Normalmente eu mantenho, mesmo que seja uma dose mínima. Agora, Já é muito mantivemos um caso importante. com 4 unidades de insulina NPH uma vez ao dia, no, era a tese da Joana, inclusive, de Uhum. avaliação de função pancreática. Só tem uma questão aí. O paciente tem diagnóstico de diabetes há 6 anos. Isso é lua de mel? Ah, pode durar, Deixa eu pode ter, provocar. pode ter. Não é comum, né? É, Não pode é ter. comum. Também você tem que ver Esse. qual é o título de antigade, isso é muito interessante. Ó, tem muito trabalho falando de um antigade, um título muito baixo, positivo, mas título baixo, que isso pode não representar um diabetes tipo 1. Então, ficar atento para isso também. E uma coisa que eu tenho visto agora recentemente, eu comecei a pedir para um projeto que a gente estava fazendo, o anti-A2 nesses pacientes. E a gente sempre acha que anti-A2 é um anticorpo que some rapidamente, some com 1, 2 anos, já não tem mais anti-A2 em paciente com diabetes tipo 1. Mas, surpreendentemente, eu peguei uma proporção de pacientes com diabetes tipo 1 com duração mais longa com IA2 positivo. Foi uma surpresa para mim. E aí eu acho que se você tiver um título baixo desse, eu pediria mais algum outro anticorpo. Se houver a possibilidade, o IA2, e se tiver a disponibilidade, o antitransportador de zinco, que tá caro pra caramba ainda, mas se você me falar que esse título aqui é bem baixinho, eu pediria, para ia Ela dar uma falou, não, ajuda. antigade superior a 2.000. Ah, esquece, É é alto. autoimune. É tipo É, tá um. em lua de mel, felizmente, agradece que tá com remissão parcial e espera e mantém insulina basal. Tem essa pergunta, Outra como acompanhar um pergunta. paciente? Hã? Você viu? Pode falar, Mônica. Que já Não, estou vendo vem em uso, pós-bariátrico. de- não, que inibição de GLT2 por insuficiência cardíaca e apresenta uma hemoglobina A1C compatível com pré-diabetes. Vocês Aonde? solicitam. Tá aqui, É a como pergunta. tá em cima do. Quer que eu leia de Tá, novo? É. quero. Como acompanhar um paciente que já vem em uso de inibidor Ah, do SGLT2 por insuficiência cardíaca e apresenta uma glicada compatível com pré-diabetes? Vocês solicitam rastreio para lesão de órgão-alvo? Eu acho que é a mesma questão de ser pré-diabetes, o rastreamento para microangiopatia não é tão claro, né? Que se você tem que rastrear no mesmo ritmo com o paciente com diabetes tipo 2 estabelecido. Eu acredito que essa insuficiência cardíaca possa ter outra etiologia, tá? Que não a diglicemia, não tem mais detalhes, mas eu, eu rastrearia pela insuficiência cardíaca, doença renal, mas retina, não sei se Melanie por pensa outro diferente. lado, quando estiver muito perto da hemoglobina glicada, assim, por exemplo, a gente não vai tirar o inibidor de SGLT2 para 3,4. rastrear esse paciente. Se ele estiver com uma hemoglobina glicada próxima a 6,5, eu rastrearia, mesmo sendo assim, não sendo uma recomendação oficial, porque eu não vou tirar o inibidor de SGLT2 para atrapalhar a condução da insuficiência cardíaca para fazer um procedimento que seria mais acadêmico do que não traria risco nenhum para o paciente rastrear para retinopatia e fazer uma albuminúria, não é uma conduta que vai trazer risco. Então, eu pecaria pelo excesso para não ter que tirar o inibidor de SGLT2 e atrapalhar a doença cardíaca do paciente. Interessante. Porque, na verdade, assim, com agora sendo prescrito inibidor do SGLT2 e agonista de GLP-1 em não diabéticos, o significado de ter um pré-diabetes já usando essas medicações, de repente ele está sendo parcialmente tratado de um diabetes existente, né? Então é uma coisa que a gente tem que Uhum, pensar também. uhum. O ideal era pedir uma hemoglobina glicada e uma glicemia de jejum antes de começar a medicação, mas mesmo evolutivamente ele pode, pode piorar a Pode piorar glicemia. evolutivamente, né? Então é uma nova situação interessante mesmo. É isso aí. Eu acho que se tiver muito, concordo com Melanie, se estiver muito próximo essa hemoglobina glicada do diagnóstico do diabetes, uma coisa é você pegar uma hemoglobina glicada de 5,7, outra coisa é 6,2, né? Não é uma grande diferença, ainda e num paciente com medicamento que trata o diabetes, né? Acho que tinha uma pergunta de pós-bariátrica aqui.
Aqui, pacientes pós-bariátricos com suspeitas de diabetes autoimune responde melhor com anticorpos e peptídeo C ou apenas anticorpos, pois não toleram TTGO? Não, são coisas diferentes, porque uma coisa é você classificar o diabetes, outra é você fazer é, o diagnóstico, né? Então, para você classificar se é autoimune, seria o anticorpo e o peptídeo C. Você não faria o TTGO, a não ser que você tivesse uma pessoa com diabetes tipo um pré-clínico, que você está fazendo o acompanhamento, aí teria indicação de você fazer o de 2 horas, nem o de 1 hora. Mas não seria para classificação, o TTGO, seria para você fazer diagnóstico de diabetes. Realmente é complicado você fazer TTGO pós-bariátrica. É uma situação que a gente tenta evitar ao máximo. E até o resultado do TTGO pode ser Uhum, falseado pela mudança do trânsito uhum. do esvaziamento gástrico. Então, não é um bom exame para pós-bariátrico. Eu acho que no momento. Melanie, você poderia postar no nosso grupo esse artigo que você falou dos anticorpos, e quando solicitar, qual Tá você nas nossas mencionou? diretrizes, a diretriz é aberta a Tá? todas, é só entrar na diretriz, é o primeiro capítulo das diretrizes, Ah, tá. Então tá, classificação do obrigada. diabetes. Gente, eu acho que não teve mais perguntas. Acho que tem mais perguntas, mas as pessoas estão inibidas, não estão fazendo. Foi maravilhoso. Acho que começar a estudar, né? Entendeu? Começar. Cada vez tem coisas novas, cada vez, quer dizer, não são coisas novas, a gente sabe, mas conhece coisas novas, né? Como dizia o Dr. Sherman, vocês têm que andar com um radinho de pilha na orelha. Eu acho que hoje é com computador e nós não conseguimos acompanhar, né? É difícil mesmo. Eu queria saber, por favor, as considerações finais e agradecer, porque foi maravilhosa essa reunião. Que Bom, eu bom. agradeço mais uma vez o convite, tá, Mônica? É, foi um prazer estar aqui com colegas e provavelmente, né, como está sendo gravado, vai ser visto também em outro momento por outros colegas, não só endocrinologistas. Eu acho que diabetes é um assunto de todos, né, e principalmente esse começo, né, de como diagnosticar, né? Então, é um assunto de muita importância para todas as especialidades, né? Quem faz assistência tem que saber como diagnosticar diabetes, é uma doença de altíssima prevalência, né? E não esquecer, né, de chamar atenção para os diagnósticos diferenciais, porque isso é crucial para a gente determinar um tratamento mais personalizado, né, e adequado, tanto de diminuir risco de um paciente não diagnosticado adequadamente com diabetes tipo 1 e o risco dele evoluir com mais gravidade, como não rastrear risco cardiovascular e metabólico em pessoas com diabetes tipo 2. Não. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto já rendeu várias discussões, né? Eu e Lenita, a gente fez parte de um grupo que a gente debruçou nesses dados de diagnóstico, de classificação do diabetes, para a gente trazer qual seria o posicionamento da sociedade brasileira em relação a isso. Esse artigo do IDF chegou como uma surpresa e todo mundo olhou com uma certa desconfiança, mas quando você pega o artigo deles para ler, realmente todos os artigos que eles citam no documento fazem muito sentido e todos embasam muito bem a escolha do teste de tolerância à glicose oral com 1 hora em relação ao de 2 horas. E todas também fazem um embasamento muito bom para a gente usar esse teste na prática clínica, que é chato, trabalhoso, ninguém gosta de fazer, mas que pode acrescentar dados para a gente. Eu acho que inicialmente assusta quando a gente vê a importância do TTGO, e aí todo mundo fica, mas vai fazer para todo mundo? Não, por isso que a gente fez um fluxograma, e aí vocês podem ver que naquele fluxograma, a maioria dos pacientes não vai ter que fazer o TTGO. Quem vai ter que fazer vai ser quem tiver ou teste normal com muito alto risco, ou quem está com um valor intermediário, para ver se vai mudar o diagnóstico para diabetes, ou para a gente estimar o risco, predizer melhor no futuro. Então, não é todo mundo que vai fazer, a minoria vai fazer.
Agora, se você quiser adorar o TTGO e quiser fazer, não está errado você pedir ele como um teste diagnóstico, mas não é o que a gente recomenda como a maneira mais fácil de fazer. Então, se você seguir aquele fluxograma, você vai ver que são poucas situações que você vai fazer o TTGO e que ele vai te ajudar a definir a categoria certa do paciente. O objetivo não foi complicar a vida de ninguém, foi sim facilitar, porque é uma pergunta de 10 entre 10 residentes, de clínica, de endócrino, né, Lenita? Mas quando é que eu peço TTGO? Quando é que eu peço? Então, a gente tentou dar essa resposta, e espero que a gente tenha dado. Foi nesse sentido. Não, com certeza tivemos vários cardiologistas, vários clínicos presentes. E isso, como hoje foi terça, normalmente o pessoal entra mais na quarta, né? Tivemos mais de 80 presentes hoje. E daqui a pouco ainda. Então, logo o Edilon conseguir postar, eu tenho certeza que isso vai ser visto por várias pessoas. Eu quero agradecer a vocês imensamente, sempre vocês parceiras. Muito obrigada, obrigada, Lenita, obrigada, Melanie. Vocês sempre estão ao meu lado, sempre me ajudando e ajudando, ensinando os colegas como diagnosticar, como fazer, porque diabetes é muito aparentemente fácil, mas não tem nada de fácil, né? Começando pelos diagnósticos, que são vários, né? Antigamente era insulina dependente ou não, isso mudou muito. Então, quero agradecer imensamente, convidar a todos para a próxima reunião, que vai ser dia 6 de novembro, casos clínicos em doenças hepáticas associadas à disfunção metabólica, né? Aqui teve um erro de português, mas tudo bem, eu não vi. Bom, agradeço a vocês e espero todos na próxima reunião dia 6. Obrigada, Melanie, obrigada, Lenita. E uma boa noite a Obrigada. todos. Boa Boa noite. noite. Bom Boa descanso para noite. todos. Thank you.